Graça e paz. Que bom ter você aqui hoje para, junto conosco, meditar no que Deus fez na vida do personagem no dia de hoje. O personagem de hoje é Arão, o primeiro sacerdote. Diz a palavra: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro. Vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a boca de Arão, ensinando-vos o que haveis de falar. Arão foi o primeiro sacerdote, porta-voz de Moisés, seu irmão. Viveu entre 1500 e 1400 anos antes de Cristo. Seu nome significa desconhecido. A nação de Israel deixou o Egito com uma massa de 2 milhões de pessoas, divididas em 12 tribos, mas sem uma estrutura organizacional ou religiosa unificada. Deus leva esse povo até o Monte Sinai, onde usa a liderança de Moisés para organizar os homens em um exército de guerra. É ali que as instruções sobre o tabernáculo, como lugar de adoração, e a regulamentação do sacrifício e das festas acontecem. Ali são estabelecidos o sumo sacerdote e o grupo de obreiros serviriam no tabernáculo. E tudo precisava estar feito antes de chegarem à terra prometida. Deus escolheu Moisés como líder e também elegeu seu irmão Arão como o primeiro sacerdote. Arão nasceu sob a escravidão egípcia, era da tribo de Levi e, além de Moisés, era também irmão de Miriam. Foi chamado por Deus aos 83 anos de idade para ser o porta-voz de seu irmão junto ao povo. Juntos, eles resistiram ao poderio e à pressão de Faraó. E foi também testemunha da libertação do povo de Deus. Segurou os braços de Moisés na luta contra os amalequitas. O tabernáculo foi erguido e Arão e seus filhos foram consagrados ao sacerdócio ao lado de Moisés. Suportou uma grande pressão e incontáveis ataques verbais do povo durante os 40 anos de caminhada. Arão também pecou junto com Moisés em Meribá e não teve permissão para entrar na terra prometida, entregando no final de sua vida o sacerdócio a seu filho Eleazar. Como sumo sacerdote, fazia o sacrifício anual do dia da expiação e representava o povo diante do Todo-Poderoso. O papel de Arão e de seus filhos como sacerdote era remover a impureza do meio do povo, determinar se os animais tinham ou não condição para serem levados até o lugar do sacrifício e realizar todas as tarefas concernentes ao ofício que o Eterno lhes confiara. Suas vestes eram especiais, exclusivas, e eram para glória e ornamento diante do Senhor. Arão era um homem que vivia à sombra de uma grande liderança, Moisés. Ao lado de quem se posicionou muitas vezes em que o povo se levantou em rebelião. Nunca ocupou um papel primordial ou essencial, sempre apareceu como um fiel seguidor e nos 2 momentos em que esteve sozinho, Arão demonstrou fraqueza como líder. Arão, em Êxodo 32, diz que ele fica na liderança do povo por 40 dias, enquanto Moisés está no alto do Sinai para receber de Deus a lei e os mandamentos que direcionariam o povo de Israel nos próximos 1400 anos. A ausência de Moisés gerou uma impaciência no povo que exigiu que Arão fizesse bezerro de ouro, para que uma festa fosse celebrada ao Deus que os havia tirado do Egito.
Arão não se opôs e ainda anunciou a festa para o dia seguinte. O Senhor alertou Moisés sobre o ocorrido. Quando confrontado, Arão culpou as tendências maléficas do coração do povo. E aí, em Gênesis 32, 24, ele dá uma versão de como surgiu o bezerro. Arão, como alguns líderes do nosso tempo, delata o comportamento do povo, corre na frente para se livrar da culpa, sem perceber que suas convicções eram formadas não em Deus, sim na opinião daqueles que ele tinha a responsabilidade de liderar. Após receber as leis no Sinai, a viagem precisa continuar. A viagem precisa prosseguir. E Arão, Miriam, irmãos de Moisés, tomam a liderança, se rebelam e usam como justificativa para cobrir sua real intenção o fato de Moisés ter tomado como esposa uma mulher etíope. Deus interferiu, Deus os confrontou, Miriam ficou leprosa e Arão foi duramente repreendido pelo Senhor, pois seu fraco caráter foi novamente exposto. Há algumas lições da vida de Arão que eu e você podemos aprender. Primeira lição: examine sua vida. Arão era forte ao lado de Moisés e tolo em suas ações quando estava sozinho. Precisamos avaliar com sinceridade nossos pontos fortes e nossas debilidades. Procure pessoas que possam ajudá-lo a evitar situações com as quais você não pode lidar sozinho. Seja pecado, sejam decisões. Deus quer te fazer vitorioso e isso inclui usar pessoas que estão ao seu redor, principalmente líderes que fazem parte da sua jornada de vida. O fracasso não o desqualifica para o trabalho na causa do reino, na casa de Deus. Mas Arão foi uma decepção para Moisés e Deus várias vezes, e mesmo assim foi um instrumento relevante na caminhada rumo ao propósito. Talvez você se sinta um fracasso por coisas que fez ou não fez. E a vida de Arão é uma garantia de que a graça e a misericórdia divinas sempre vão nos levantar, como fizeram com Arão, e vão nos colocar de volta na trilha do chamado que Deus tem, do propósito de Deus para a nossa história. Aprender com nossos erros, pedir sabedoria, aceitar a ajuda e estar disposto a responder de maneira positiva ao amor, ao perdão e à liderança, ao governo de Deus e ser conduzido diretamente por Ele. Segundo, ou a segunda grande lição que Arão nos dá, é que nós devemos ser homens e mulheres de convicções. Arão era um líder fraco. Arão não quis se posicionar quando o povo faz sobre ele pressão e pede um bezerro. Sem convicções, ele cede ao desejo profano do povo a quem ele liderava. Ele cede ao desejo profano do povo a quem ele devia dar a direção. E ele não se considera importante no propósito que Deus havia trazido para a sua vida. E o povo cometeu um grave pecado. Arão também comete um
grave pecado. Arão e sua irmã também nos ensinam uma outra lição. Foi quando desejaram a liderança de Moisés. Queriam sua posição, queriam sua autoridade, e por isso murmuraram. Deus não deixou de tratar esse outro gravíssimo pecado de Arão. Cuidado, se você deseja uma posição de liderança, onde alguém já esteja, que seja um papel que o Eterno não te confiou. Se seu motivo para liderar for orgulho, inveja, busca de poder, de posição, então você se junta a Miriam e Arão em suas ações, motivações, e a Bíblia nos manda obedecer aos nossos líderes. E esta obediência é que fará de cada um de nós seguidor fiel do nosso Senhor. Vamos orar, pedir a Deus que nos revele a motivação do nosso coração, para que a nossa fidelidade, o nosso apoio possam ser demonstrados na caminhada com aqueles a quem Deus confiou a liderança de nossas vidas. Após a morte de Arão, foram decretados 30 dias de luto em toda a nação de Israel. O mesmo tempo que foi decretado na morte de Moisés. Isso revela a sua importância para o povo de Israel. Então Arão, mesmo com suas falhas e limitações, foi escolhido por Deus e amado pelo seu povo. Que Deus te abençoe. Em nome